Evangelho relatado por João, capítulo 10, versículo 10 vai dizer assim, ó: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações poderosamente, através da tua misericórdia. Por isso que clamamos a ti, que o Senhor venha tirar, Pai, todo impedimento que impede da tua palavra de ser pregada, da tua palavra de ser ouvida, da tua palavra de ser vivida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois a tua palavra, Pai, tem que ser a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, através da tua misericórdia, que o Senhor venha governar os nossos corações, Pai. Que não seja a nossa vontade, sim a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus misericordioso, um Deus que cura, que liberta, que restaura. Opera essas maravilhas nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, estou trazendo uma série somente nesse versículo. Sexta-feira eu passei um ensinamento para os irmãos. Quem são esses ladrões que roubam, que matam e destroem? Está no YouTube, depois eu peço para os irmãos assistirem. E passei também o ensinamento quando Jesus Cristo fala assim: eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Às vezes as pessoas pensam que essa abundância está na riqueza. Vou andar com Deus e vou ser muito rico. Não vou passar por nenhuma dificuldade, nenhuma necessidade. E Jesus Cristo não está falando nesse sentido. Você vê que em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus Cristo fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai se dedicar a mais a um e aborrecer o outro. Você não pode servir a Deus e a dinheiro, ou ao dinheiro. Você vê que uma vida de abundância não está no dinheiro, senão Jesus Cristo está falando. Ele não iria citar ali o dinheiro. O dinheiro tira uma vida de abundância para as pessoas. O dinheiro, ele não traz felicidade. As pessoas que colocam na mente, então traz felicidade. O que traz felicidade é o nosso Salvador. Esse sim. Você vê que em Mateus capítulo 13, no versículo 44, Jesus Cristo vai comparar o reino dos céus como um homem que saiu e ele andando acaba encontrando um tesouro e ele esconde esse tesouro que ele encontrou. Ele volta para sua casa e vende tudo que ele tem. Você vê que Jesus Cristo, ele está falando uma vida de abundância, ele está falando as coisas do alto. Quando uma pessoa entende o que é o Evangelho, quando a pessoa assim entende o significado ali da cruz, essa pessoa desapega de tudo que é terreno, de tudo que é terreno. Você vê que depois ele fala novamente que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra uma pérola muito valiosa. Ele volta para sua casa e vende tudo que ele tem. Sabe, já pensou você encontrar uma pérola ou um tesouro muito valioso, você voltar para sua casa ali e vender tudo que você tem ali? Tudo que você tem. Igual eu estou dizendo, Jesus Cristo não está falando de uma vida abundante aqui, dizendo
em dinheiro. Se ele tivesse falado isso, se fosse nesse sentido, ele não falaria para aquele jovem rico vender tudo que ele tinha e dar para os pobres. Vende tudo que você tem. Se Jesus Cristo estivesse falando de uma vida abundante com dinheiro, ele falaria ao contrário, falaria para esse jovem rico: olha, você já dá um bom testemunho. Você já dá um bom testemunho. Está faltando para você somente me seguir. Me segue. Me segue. Mas você vê que Jesus Cristo fala ao contrário para ele. Fala assim, vende tudo que você tem. Me segue, que aí você vai ter um tesouro no céu. Então às vezes as pessoas pensam que uma vida abundante, andando com Cristo, é ter riqueza. E não é ter riqueza. É você ter Ele. Você vê que Zaqueu, ele é conhecido como publicano. E às vezes a gente vê um publicano como um roubador, sim ou não? Não é isso que vem na nossa memória? Sim ou não? Quando a gente tem uma vida de leitura ali na palavra de Deus, a palavra fala que os publicanos, eles gostavam de dar um golpe nas pessoas. Mas quando a gente fala publicano, é a mesma coisa, trazendo para os tempos de hoje, fala assim, Zaqueu era um político. Existe político corrupto, sim ou não? Sim ou não, minha gente? Mas existe político certinho? Então assim também eu vejo Zaqueu. Zaqueu eu vejo um publicano certo, não vejo ele corrupto. Porque em Lucas capítulo 19, eu vou pedir para os irmãos. Lucas capítulo 19. No versículo 8 vai dizer assim: e levantando-se Zaqueu, disse-lhe ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele está falando, eu vou dar metade dos meus bens. Sabe por que ele falou isso? Porque Zaqueu reconheceu o que é ter uma vida em abundância. Ele falou assim, eu dou a metade dos meus bens. E depois ele não para aí não. Ele fala, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Ele está falando assim, e se em alguma coisa, não está falando que ele roubava as pessoas, ele está falando, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu irei restituir 4 vezes mais. E Jesus Cristo fala para ele, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu entendeu o que é ter uma vida abençoada, uma vida próspera. É quando você reconhece ali o amor de Cristo, meu irmão. E você vê que você quer repartir esse amor. Vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 6. Você vê que Zaqueu, ele fala assim, por conta desse amor que para ele foi revelado. Fala assim, eu vou dar metade do que eu possuo. Sabe o que você dá? Você dá a metade que você possui? Você daria a metade do que você possui assim? Se você daria mesmo, eu falo para você, você tem uma vida em abundância. Você é próspero, porque você sabe que Deus nunca deixará faltar nada para você. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e
Vou reler novamente o versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Quando você começa a juntar tesouro nos céus, você está desapegado das coisas terrenas. É isso que Zaqueu está fazendo. Igual disse, as pessoas têm uma visão errada assim do Evangelho. Lucas capítulo 12, meus irmãos, um rapaz vai se aproximar de Jesus no versículo 13 e vai falar assim: Jesus pede para o meu irmão repartir os bens junto comigo. Jesus Cristo vai dizer assim para ele: quem me constituiu juiz entre vocês? Aí ele vai olhar para a multidão e para os discípulos, ele vai falar assim: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de vocês não constitui no que vocês têm. Eu vou ler na nova tradução linguagem de hoje, Lucas capítulo 12, o versículo 15. E continuou dizendo a todos: prestam atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que seja muito. Você vê que Jesus Cristo, ele fala assim: você quer ter uma vida em abundância? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. No versículo 25 vai dizer o quê? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo vestuário. Não é a vida mais do que o alimento. O que ele está falando? O que tem tirado muitas pessoas da presença dele, do seu chamado? Ansiedade, sim ou não? Ansiedade tira qualquer pai de família, qualquer um, às vezes, da presença de Deus. Quando a pessoa não entende ali o que é ter uma vida em abundância, que às vezes o pai vai pensar: não, eu preciso conquistar isso, né? Porque senão eu vou morrer de fome, eu não vou ter o que comer, eu não vou ter o que vestir. E Jesus Cristo está falando assim: olha, quer ter uma vida em abundância? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque muitas pessoas, elas podem até ser ricas, mas tem muitas pessoas que não são felizes tendo riqueza. Você conhece pessoas que são ricas, sim ou não? Você conhece ou não? Elas não são felizes. Por que elas não são felizes? Porque o dinheiro não compra amor. Compra amor? Você já viu um cara muito rico e às vezes a mulher nem dá a mínima para ele? Ele pode dar qualquer coisa ali, mas ele não tem o amor. Às vezes a pessoa, né, ela é muito rica, mas não tem família, sabe, não tem tempo ali com a esposa ou com o esposo, não tem tempo com o filho, não tem o tempo para estar principalmente na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. O tempo dessa pessoa assim está sendo roubado por conta da ganância. Tem muitas pessoas que são ricas, mas não têm sossego. Sim, é verdade ou não é? Então assim, uma vida assim próspera não está na riqueza. Está na riqueza, mas também não está na pobreza. É verdade ou não é? Uma vida em abundância está na pobreza também, meu irmão? Também não está.
Quantas pessoas não têm dinheiro e também não têm o amor da mulher, por conta que não tem dinheiro? É ou não é? Quantas pessoas não têm dinheiro, é pobre e também não tem o amor da família? Então não está, a vida em abundância não está baseada no que você tem, se você é rico ou é pobre, mas sim o que você tem assim dentro de você. Se você tem Cristo, e se você entendeu o que é o Evangelho, você vai ser feliz. Eu vou pedir para os irmãos irem em 1 Timóteo capítulo 6. Aí você vai entender por quê. Muitas pessoas são ricas, mas não são felizes. Muitas pessoas são pobres e também não são felizes. Você vê que tem pessoas ricas que cometem suicídio, sim ou não? Tem pessoas pobres também, sim ou não? 1 Timóteo capítulo 6. O versículo 3. Ele vai dizer assim, ó: se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessa pessoa, e daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Então aqui você vê que Paulo deixa bem claro que a religião, a igreja, ela é uma fonte de muita riqueza para aquela pessoa que se contenta com o que tem. Aí você vai entender porque eu falei que existem pessoas ricas e não são felizes, e pessoas pobres que não são felizes. A pessoa rica, ela não se contenta com o que tem, ela quer mais. Ela nunca está contente com o que tem. E a pessoa pobre também, ela não está contente com o que tem. Não sei se os irmãos lembram uma ilustração que eu trouxe para os irmãos, de um pai rico, que pegou o seu filho e falou assim: filho, você tem de tudo, e eu quero que você dê valor, sabe, para tudo isso aqui que o pai te dá. Eu vou te levar assim, para você ter um dia assim, um dia de pobre. Ele pega o filho e leva assim, uma casa bem simples. Entra naquela casa, deixa o filho dele brincar com os filhos do dono daquela casa, simples, humilde. E depois, quando está prestes a escurecer, ele chama o filho: vamos embora, filho. E leva o filho para a mansão dele. E pergunta para o filho dele: e aí, você teve uma experiência assim, como é ser pobre? E o que você aprendeu com essa experiência? Esse menino pegou e falou assim: pai, eu vi que eles eram mais ricos do que a gente. O pai dele falou assim: mas como assim, filho? O pai, a gente tem uma piscina, eles têm um lago grandão lá, nossa, pequena. Eles têm um lago lá perto da casa deles, maior do que a nossa piscina.
O Senhor tem um cachorro só, Pai. Eles têm 10. Então, o que eu aprendo com esse menino? É o que está escrito em Mateus capítulo 6. Que a candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem ruins, teu corpo será tenebroso. E se porém a luz que em ti for trevas, quão grande será tal trevas? Como é que você vê aquilo que Deus te deu? Você sabia que tem muitas pessoas que são ricas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus são pobres? Sabia disso? Sabia que tem muitas pessoas aos nossos olhos que são pobres, mas aos olhos de Deus são pobres também? Porque não tem essa vida em abundância que é em Cristo Jesus. Mas tem muitas pessoas que são pobres aos nossos olhos, mas ricas com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então uma vida em abundância não está baseada naquilo que você tem. Eu entendo, meus irmãos, porque muitas pessoas, elas não são gratas com o que têm. Igual aqui o Paulo está falando em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 6, vai dizer assim: é claro que a religião é uma fonte de muitas riquezas, mas só para as pessoas que se contentam com o que tem. Eu entendo porque muitas pessoas não são contentes com o que tem. Você sabe por quê? Às vezes até mesmo você não é contente com o que tem. Sabe por quê? Porque às vezes você não sabe administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Por isso que às vezes você não é contente. Você gasta mais do que você ganha. Quem vai ser feliz assim, sim ou não? Anda com a corda no pescoço. Não consegue nem passear com os filhos. Sabe por quê? Porque não sabe ali, esperar um tempo, passar um tempo ali. Olha, não vou gastar dinheiro assim, nesse negócio que, nem estou querendo mesmo agora. Sabe passar assim um tempo com um sapatinho, rasgadinho. Lembra daquele tempo nosso lá nos anos 90? O Havaiana, que era moda. Quando soltava, o que nossa mãe fazia? Colocava um prego, só via a gente correndo assim com um prego. E aos pouquinhos a gente ia chegando lá, né? E muitas pessoas não têm isso. E olha, meus irmãos, tem muitas pessoas dentro de igreja, estou falando dentro de igreja, que não sabem o que isso quer dizer, ter uma vida em abundância. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ganham muito dinheiro, mas não tem paz, não tem sossego. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ganham pouco dinheiro. Eu conheço, que todo ano vai em algum lugar aí do Brasil, Bahia, Recife, todo ano viaja, com os filhos ainda, ganha menos, ganha um salário 1.200, faz isso. Por que isso acontece? Pensa junto comigo. É administrar, meus irmãos. É saber administrar. Você lembra a parábola dos talentos? Que Deus, Ele dá um talento para cada um. Assim também Ele tem te dado. Você vê que para um Ele dá 5. E às vezes a pessoa não sabe nem administrar aquilo que Ele colocou. E quer coisas maiores ainda. E Deus falou assim: aprende a administrar isso. Se você quer ter uma vida de paz, um casamento de paz. Por isso que tem muitos casamentos destruídos, sim ou não? Porque a ambição falou mais alto. Não, vamos conquistar isso aqui. Vamos conquistar isso aqui. Você pode até conquistar, mas se você não estiver preparado, se você não está sabendo administrar esse pouco que Deus te deu, como é que você vai
administrar uma coisa maior. Eu lembro que uma vez o dono de uma empresa me chamou e falou assim: Fábio, você consegue comprar um caminhão? Que eu estou precisando de um caminhão e eu quero que você compre um caminhão, que eu vou deixar essa vaga para você. Você vai ficar agregado aqui com esse caminhão também. Você vai ter 2 carros aqui na minha empresa. Na hora eu falei assim: agora vou comprar sim. Aí eu fui falar com o pastor Gilberto. Fui lá na igreja do pastor Gilberto. Não vi a hora dele terminar. A ansiedade, sabe? A ansiedade. Assim, ansiedade que eu estava ansioso. Não vi a hora dele terminar. E quando ele termina, o pastor Gilberto tem mania de ficar fazendo oração. Eu falei assim: agora eu vou chegar nele. Eu falei assim: ó, pastor Gilberto, eu recebi uma proposta lá na empresa. O dono falou para mim comprar um caminhão. Eu só queria ver, se Deus mesmo está no negócio, se eu posso comprar o caminhão. O pastor Gilberto olhou assim para mim e falou assim: Fábio, não é desse jeito. Entre em oração, espera a resposta de Deus. Fica olhando assim para ele. Tenta ver com ele aí, assim, se posso. Diz que sim, diz que sim. Ele falou assim: Fábio, não é desse jeito. Entre em oração, espera em Deus. Eu saí dali, assim no meu coração: Deus quer que eu compre. Se Deus não quisesse, Ele não tinha abrido essa porta, o rapaz não tinha falado comigo. E fui e comprei o caminhão. Consegui comprar, eu comprei. Mas depois, meus irmãos, eu só me prejudiquei, porque o cara na empresa, ele tinha me prometido 5 dias. Eu fiz uma prestação de 2,5, pagar por mês assim, nesse caminhão. O rapaz tirou 3 dias, estava trabalhando 2. Pagando o caminhão, você tem que pagar motorista e ajudante. Uma van, você consegue pagar somente o motorista, mas no caminhão você tem que pagar um motorista e ajudante. 2 dias por semana, soma aí, na época eram uns 250, vamos dizer assim, no caminhão, naquele tempo. Então vamos somar 1.000 por mês. Eu com uma prestação de 2,5 por mês. Aí comecei a tirar o dinheiro de outros carros para pagar aquela prestação. Me embaraçou tudinho. Eu peguei e coloquei na Sadia. Falei: não, agora Deus está no negócio. Fui insistindo. Agora Deus está no negócio. Dentro da igreja daí. Eu estava na igreja. Eu não era pastor, era membro. Coloquei na Sadia. Na Sadia o pessoal estava me roubando 1.500 por quinzena. Era 3.000 reais por mês. Eles me roubavam. Faltava da minha carga. Eles roubavam mesmo. E chegou uma hora que eu não estava aguentando mais. Veio o cartão do Carrefour, 9.000 reais, meus irmãos. Pô, meu relacionamento estava destruído. Sabe, a gente estava discutindo, um falando palavrão pro outro. Ah, sabe, não sei lá. Por conta, sabe, de uma meninice. Não tinha mais nem dinheiro, nem tempo para passear, para conversar com a minha filha. Minha mente estava uma explosão. Até que eu fiz uma oração para Deus e falei assim: Deus, eu preciso, Pai, que o Senhor faça eu vender esse caminhão. Eu tenho 24 horas, Pai, somente 24 horas. Porque eu preciso pagar esse cartão Carrefour, 9.000 reais. 9.000 reais. Peguei o cartão ainda da moça que estava junto comigo. 9.000 reais. Por isso que a moça estava nervosa comigo. O cartão dela. E eu falei assim: meu Pai, me ajuda. 24 horas, eu não anunciei para ninguém. Só oração. Recebi um telefonema. Fábio, você tá com o caminhão ainda? Eu falei assim: tô. O carguinho, sim. Tem um rapaz aqui que está na minha empresa e ele descreve o seu caminhão. Somente você tem esse caminhão aqui, um cargo 712, FUC, refrigerado. E ele quer comprar um caminhão igual o seu. Eu falei: Deus é maravilhoso. E vendi esse caminhão. Meus irmãos.
Então, entenda isso. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim, que antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que falar assim, ó, se Deus quiser. Mas muitas pessoas têm isso aqui, ó, falam, não, Deus quer que eu faça isso. E às vezes Deus não quer. Às vezes a pessoa não consultou Deus. E a gente sabe, meus irmãos, se Deus quer que a gente faça algo mesmo, quando a gente consulta Deus, posso estar fazendo isso aqui, é a tua vontade? Dá um sinalzinho aí. Dá um sinal. E tem sinal que é depressa. Porque uma decisão sua vai abalar o mundo espiritual. Você vê que Davi pedia sempre, Davi é um exemplo, pode ler. Ele não ia para uma guerra sem consultar Deus, sem pedir uma estratégia. E por isso que eu vejo muitas pessoas assim não tendo uma vida em abundância por conta de escolhas. Sabe, tem deserto, meus irmãos, pega isso, tem desertos que Deus mesmo, Ele nos leva, sim ou não? É bíblico, sim ou não? Tem deserto que Deus nos leva, mas Ele está no controle de tudo ali. Ele envia pessoas, sabe, para estar nos ajudando nesse deserto, pessoas para estar nos levantando, anjos. Mas tem deserto que as pessoas mesmo, elas vão sem ser o tempo de estar no deserto, por conta do quê? De escolhas. E quando a gente vai no deserto, através das nossas escolhas mesmo, não tem ali suprimento, sabe? Porque foi escolha, não era tempo de deserto. Né? Quantas pessoas estão vivendo no deserto por conta de escolhas. Escolhas que fizeram. Pergunta para o irmão que está do teu lado, não é você não, né, Sérgio? Não é você não. Não é você não, né, servo? Então, entenda isso, meus irmãos. Consulta Deus. E se Deus falar que não, aceita. Só Deus sabe o que Ele está te livrando. No começo pode ser um dinheiraço. Mas se Ele falar que não, fala assim, não, tá bom. Não faça igual Balaão, não. Pega isso. Você já se perguntou por que Deus falou para Balaão ir até Balaque e depois Deus manda um anjo para matar Balaão? Lembra dessa passagem? Que o jumentinho lá teve que falar lembra dessa passagem? Você já se perguntou por que Deus? Deus ele fala assim, Balaão, vai. E depois esse Deus que manda ele ir, manda um anjo para matar esse homem. Por que isso? Você nunca se perguntou nisso, não? Que Deus é esse? Fala para a gente ir e depois manda um anjo para matar a gente. Sabe por que Deus fez isso? Porque Balaque procurou Balaão e fez uma oferta para ele amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, ele consulta Deus e Deus fala para Balaão, não, Balaão, ninguém pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Balaão fala para Balaque. Balaque vai. Mas depois Balaque ele volta com uma oferta maior. Fala para Balaão. Ei, Balaão. Deus não tinha falado para Balaão não? Não era para Balaão já falar para Balaque? Olha, Deus falou que não. Eu não vou consultar ele de novo. Porque ele falou que não. Não era isso que era para ele fazer? Mas o que ele fez? Espera aí. Vou consultar Deus. Foi lá. Deus ele já tinha falado que não. Por isso que Deus falou assim, vai lá, Balaão, pode ir. Aí você vê que tinha um anjo lá. É o jumentinho que foi fugindo desse anjo. Assim também, tem muitas pessoas que Deus fala não. Já aconteceu com você? Isso acontece, sim ou não? Às vezes Deus já falou para você algo assim, não faça isso, você fez, você pagou para ver. Já aconteceu com você? E você, quebrei a cara. Porque você não ficou com a primeira palavra de Deus. Então pega isso, meus irmãos. Olha, você ter uma vida abundante
É quando você sabe administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Igual eu falei dos talentos lá, ele deu 5 para um. O que esse que tinha 5? Às vezes as pessoas ficam esperando assim em Deus. Não, Deus vai abençoar. Não, tem coisas que você tem que fazer, multiplicar. Deus, ele já abençoou. E para cada um, Deus, ele abençoa de um jeito. Para um ele vai dar 5, para outro ele vai dar 2, para outro ele vai dar 1. E cabe a gente ter sabedoria ali para multiplicar, mas sem sair da presença do Senhor. Sem sair da presença do Senhor. Sem sair da presença do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos irem em Lucas capítulo 13. Deixa eu pôr. Ô Tati, você não pode ler esse daqui para mim, fazendo favor, que eu estou sem meu óculos pequeno. Fazendo favor, você que é mais jovem do que eu. Aqui nessa versão aqui. Ó. Dois. Fazendo favor. Ó, o versículo 16. Vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Também está pequeno em você também. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles... Ó, quer ver? Aqui, ó, você vê que Lucas, capítulo 12, versículo 13. De 16, isso. Eu estou falando que minha vista aqui, ó. O versículo 16 novamente, vocês acharam? 12, 16. 12, 16. Você lê, fazendo favor, guerreiro? Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Ó, deu uma grande colheita a terra. O que era para ele fazer ali? Se contentar com aquilo. Mas o que ele vai fazer? Ele vai ficar ansioso. Ele fala: não, eu quero mais. Eu quero mais. E aí, guerreira? Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Assim também você vê que o sábio Salomão, obrigado, viu, Tati? O sábio Salomão, ele vai falar que tudo é vaidade, sabe? Tudo é vaidade. Mas agora, quando você aprende ali a administrar o que Deus colocou na sua mão, você vai regozijar, sabe, com a sua família, sabe, com os irmãos até mesmo da igreja. É igual o Leandro, né? O testemunho do Leandro é tremendo. Estava até conversando com a Jane, depois conversando com o Leandro, né? O Leandro, ele gastava o dinheiro dele assim em bebida, né, Leandro? Gastava R$1.000, Leandro, na bebida, assim. Né? Mais ou menos isso. Pode falar, vem aqui. Vem aqui. É que você está longe, assim, ó. Eu estou operando os 40 já. Tem que. Deixa ele dar o testemunho. Entenda isso, ó, antes de ele dar o testemunho. Às vezes, por exemplo, igual eu fui na 2002, 2003.
eu fui na casa de um funcionário da empresa onde que eu trabalhava. Ele ganhava R$300, salário mínimo naquele tempo era R$300. Eu ganhava 1.200. Eu pensando, eu sou um maioral, R$1.200. Mas não sabia administrar, a mesma coisa de não ter ganhado, não ganhar nada. Fui na casa desse rapaz. Quando eu entrei, eu vi o que era ser próspero, com R$300. O rapaz tinha 3 barrigudinhos. A mulher dele não trabalhava, ele sustentava ali a mulher, pagava aluguel, e os barrigudinhos que mamavam leite, tomavam leite, os barrigudinhos. E eu fiquei olhando assim, sabe, o sofá dele, sofá do ano. Eu falei, se ele vê o meu sofá, já rasgadinho. A geladeira dele não estava invejando ele, não. Eu estava vendo a prosperidade daquele homem com R$300. Nova, sabe? Que lançamento. E depois ele me oferecendo, quer comer o quê, pastor? Fábio, na época eu não era pastor, você quer comer o quê, Fabião? Eu falei assim, o que você manda aí, né? Na época, né, assim, eu comia pouco. E ele falou assim, não, pode comer aí. E eu fiquei pensando comigo, se levar esse cara na minha casa, eu vou oferecer para ele um copo d'água. Eu ganhava 1.200. Então assim, o que é ser pobre para você? Por isso que eu falo assim, a candeia dos olhos, a candeia do corpo são os olhos. Como é que você vê assim, aquilo que Deus te deu? Se você vê com uma visão ruim, sabe, você vai sair dos caminhos do Senhor. Mas quando você tem uma outra visão, igual eu disse assim, tem muitas pessoas que são ricas, mas não têm a prosperidade dentro do seu lar, na sua casa. Agora tem muitas pessoas que são pobres aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus é rica, porque Deus ele sempre coloca lá fartura dentro da casa. Tem 10 barrigudinhos, compra um pão assim e todo mundo come e sai com o bucho. Não quero mais não, mãe, não quero mais não, estou cheio. Você entendeu? Depende do jeito que você vê a sua vida. Às vezes você é rico e nem sabe. Você está se vendo como pobre. E Deus fala, você é rico, é igual a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, aos olhos do homem, era rica, mas aos olhos de Deus, como é que era? Era pobre. A igreja de Esmina, se eu não me engano, era pobre aos olhos de Deus, aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, era uma igreja rica. Você entendeu? Com o nosso Deus Todo-Poderoso, com o nosso Deus Todo-Poderoso, o irmão vai compartilhar. Pegou o microfone aí, guerreiro? Pega o microfone. A igreja de Esmina, vou só ler aqui, no Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. Olha aqui, era uma igreja, aos olhos do homem, igreja pobre, né? Mas rica. Antes do Leandro dar o testemunho, eu lembro que uma vez um rapaz me deu um tênis, um sapato, não vou chamar de tênis, era um sapato. Pastor, tem um presente aqui para o senhor. Eu falei, glória a Deus. Que número o senhor calça? Eu falei, 40. Eu falei, pastor, então eu vou levar embora. Por quê? É 44. Aqui eu calço 44. Você não falou 40? Você sabe de nada, inocente. Aqui, aí eu coloquei lá, o pé ficava saindo assim, sabe? Peguei uma meia, enrolei a meia assim, dobrei, coloquei lá dentro, dei aquela amarrada no cardaço que andava assim, queria ver sair. Andei 1 ano com esse sapato, meus irmãos. E olha aqui, um Deus de prosperidade. Você vê, os nossos antepassados no deserto, eles comeram maná, nunca faltaram maná. Você vê que a sandália, o chinelo deles nunca desgastaram. A roupa deles sempre foi uma roupa nova. Eu lembro que quando eu comecei a andar nos caminhos do Senhor, eu comprei uma calça que eu passei uns 4 anos assim, indo no final de ano na virada, sabe? Na casa dos meus familiares com essa calça. 4 anos, a mesma calça. Toda vez que eu ia, o pessoal, eita, que calça nova, hein? Era a mesma calça, mas ainda bem que as pessoas tiram foto daqui para cima, né? Não tirava daqui para baixo, mas 4 anos, indo com aquela calça.
E a calça nova. Isso é prosperidade. Quando Deus ele está guardando, sabe? O que você tem, pode falar, Leandro. Boa noite, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu posso falar para vocês que hoje assim eu estou na glória de Deus. Porque eu já tive, assim, oportunidade de dinheiro, assim, falar assim, não, isso aqui não é nada para mim. Eu pegar 3 mil reais, assim, gastar em bebida, em uma quinzena. E quando chegar dentro de casa, assim, pegar 50 reais para fazer de compra com a minha esposa, minhas filhas, elas querer comer, assim, tinha um arroz e feijão, às vezes tinha uma mistura, mas eu acordava de manhã cedo, 8 horas da manhã, no domingo, eu já estava com a lata de cerveja na mão. Para quem me conheceu, para quem me conhece, da minha história do passado, assim, como que eu vivi uma vida alcoólatra. Para mim, eu ligava para minha mãe, ela me atendia o telefone chorando, falava comigo assim, meu filho, eu ainda vou ver você ainda na igreja, tenho fé em Deus, que isso você vai ser liberto. Hoje olhar assim e falar assim, eu tenho meu carro, tenho documento em dia, tenho minha família que serve junto comigo na igreja, fazendo a obra do Senhor. Olhar e falar assim, vamos comer uma pizza, tenho dinheiro para comer a pizza. Vou comer uma carne, tenho dinheiro para comer uma carne. Minha casa, fazer uma compra no mercado, ia só, pegava 50 reais, 100 reais. Esses dias, um tempo atrás, fui no mercado, a minha esposa ficou até preocupada na hora que a gente estava fazendo a compra, porque estava passando de 500 reais. E ela, na conta, ela sabia que tinha 600 reais, que era na conta que a gente tem assim, e eu estava bem tranquilo, de boa. Falei, não, vamos fazer a compra. Aí, quando ela viu, calculando no celular, 700 reais, ela toda preocupada. Eu falei, fique em paz, mãe. Nós temos o dinheiro para pagar essa compra aqui tranquilo, na fé do Senhor. Hoje, para honra e glória de Deus, minhas filhas falam assim, pai, vamos comer uma pizza? Eu falo, vamos, filho. Vamos sair, vamos. Todo mundo sabe aqui da igreja, eu gosto muito de pescar. A pescaria tem um gasto, não é pequeno também. Mas graças a Deus, hoje eu consigo juntar tudo. Sair com elas, fazer minha pescaria. Ando no meu carro tranquilo, renovei minha habilitação, consegui limpar meu nome, que nem o nome eu tinha o nome limpo. Não era por falta de ganhar dinheiro, não, ganhar eu ganhava, mas eu gastava muito na bebida. Então hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui na casa dele, na presença dele, minha família. Para mim chegar até aqui não foi fácil, fui muito criticado. Nossa, é tremendo. No dia que eu vim para aceitar Jesus, meu carro quebrou no caminho, não consegui quase chegar na igreja, porque eu vim determinado que eu ia aceitar Jesus, que foi numa quarta-feira, e eu estava trabalhando em Itaim Paulista, e teve muito impedimento, mas Deus foi e honrou comigo ali para mim chegar até aqui, levantar a mão e aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui para falar para os irmãos. É que eu não vou falar muito porque por causa do tempo, mas se os irmãos quiserem saber, pode procurar e perguntar para mim, que eu tenho tempo para explicar para eles como que a minha vida foi e como que ela foi transformada para hoje, graças a Deus. E é forte, ó. Você vê que ele fez uma compra de 700 reais, e esses dias ele convidou assim todos os obreiros. Olha que os obreiros comem. Ele teve uma grande assim responsabilidade, falou, eu vou ter que comprar aqui mesmo, porque os bichos, os irmãos comem, e fez uma costelona lá pra gente, né? Eu comi uns 2 pratos, a Denise nem se fala, uns 3 ali, o William então eu nem vi, perdi as contas,
do William. Né? Então isso é prosperidade. Mas você vê o que você traz, como é que você traz a prosperidade para a sua vida? Porque muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas não tem prosperidade. Às vezes porque dá preferência para outras coisas. Mostra só através das redes sociais que tem uma vida de clamor, mas endividadas. Sabe, com o nome sujo, dando calote nas pessoas. Então você tem uma vida de abundância quando você começa a fazer correto, dar prioridade para aquilo que tem que ser prioridade na sua vida. Você fala, não, eu vou pagar essa dívida que sujou meu nome aí, vou legalizar, vou arrumar minha habilitação. Você está trazendo coisas positivas. Não, vou arrumar o documento do carro. É igual tem muitas pessoas, está com o documento do carro vencido, é R$1.200, vamos somar assim, R$1.200. Aí se o guarda para, a dívida vai para uns 3.000, só de pátio, os negócios a quatro aí, fora os 1.200 que tem que pagar. A pessoa dá um jeito lá, mas parece que a pessoa gosta de atrair coisas negativas, né? Legaliza o documento do carro, legaliza a habilitação, paga assim as suas contas em dias, né? Dá um tempo assim, a tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de plantar, você plantou, você tem que esperar aquela semente crescer. Você entendeu? Então tenha isso no seu coração. Tiago capítulo 1, no versículo 9, que Deus abençoe, guerreiro, mais e mais e mais a sua vida. Amém, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Tiago capítulo 1, versículo é o 9. Tiago vai dizer assim, o irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Então, pega isso aqui, O irmão que é pobre. O irmão que é pobre, quando ele muda de vida, começa, da noite para o dia, começa falando, minha conta, tem 1 milhão aqui. Ele fica feliz, sim ou não? Ele começa a adorar a Deus, glória a Deus, sim ou não? Mas Tiago está falando assim, o mesmo, aquele que era rico e da noite para o dia ficou pobre, ele tem que fazer o quê? Ficar triste. Não, ele tem que adorar o nosso Deus. Por que Tiago está falando isso? Porque Deus quis assim, meu irmão. Deus quis assim. Por isso que eu falo, quando a pessoa entende o que é o Evangelho, a pessoa tem uma vida de abundância. Em Provérbios capítulo 22, no versículo 2, fala que Deus faz tanto o rico como o pobre. Você vê que em Lucas capítulo 16, vai falar que um rico foi para o Hades. Ele vai falar assim, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a pontinha do dedo para que eu refresque a língua. Abraão vai falar assim, filho, lembra que para você foi dado. Você entendeu? E por que Lázaro foi para os seios de Abraão? Porque ele era pobre? Não. Não é porque ele era pobre, não. Porque ele fazia a mesma coisa que Paulo fazia. Vou pedir para os irmãos irem em Filipenses capítulo 4. E finaliza aqui. Versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei estar abatido, e sei também ter em abundância, em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo Jesus, naquele que me fortalece. Olha aqui, você vê que Paulo ele fala, sei ter em abundância, mas já passei necessidade também. Ele vai falar assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus que quis assim. Se Deus quis assim, assim será. Você entendeu? É igual Jó. Você vê que Jó tem até o louvor que os irmãos conhecem. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Igual disse, Deus ele pode fazer, meu irmão, você ser um empresário, você ser muito rico, é Ele, não é comigo. Por isso que eu não posso ficar pregando idolatria, fazendo as pessoas estarem dentro da igreja por conta das suas concupiscências. Eu tenho que focar as pessoas para o alto, que é fácil a gente estar dentro da igreja quando Deus está abençoando, e quando Deus tira, você entendeu? O que você faria? Por isso que eu falo assim, ó, meus irmãos, eu foco nas coisas do alto. Pois quando você entende que é a vontade de Deus, você mesmo declara, que Paulo mesmo fala em Romanos capítulo 8, no versículo 35, o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a espada, a nudez? Ou no versículo 20, né, o que diremos a essas aflições? Elas não são para se comparar com a glória que a gente há de receber do nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, você está desapegado das coisas terrenas. Você fala, eu só não posso perder a minha salvação. Você entendeu? Eu só não posso perder a minha salvação. Você entendeu? Então, para ter uma vida em abundância, assim você precisa entender ali o que é ter uma vida em abundância. Você reconhecer aquilo que Deus colocou assim nas suas mãos e saber administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, sem roubar o tempo que é do nosso Deus Todo-Poderoso. Você pegou isso daqui? Sem deixar ali roubar o tempo que é estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, adorando, agradecendo Ele. Amém, meus irmãos? Então, eu quero passar esse ensinamento para os irmãos para fechar essa série. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Então, guarda isso. Jesus Cristo fala, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, se eu não me engano, ele fala assim, ó, todo aquele que ouve essas minhas palavras, compará-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio vento, sim, veio chuva, sim, combateu aquela casa, mas a casa não caiu. Por quê? Porque estava na rocha. Mas aqueles que ouvem essas palavras e eles não praticam, ele compara um homem insensato que edificou a sua casa na areia. Veio vento também, veio chuva, e ela caiu, e grande foi sua queda. Então, você vê que o Evangelho fala que nós vamos passar por momentos, sim, alguns momentos em aflição, passando algumas dificuldades, mas em todos os momentos Deus estará conosco. Amém, meus irmãos? Então pega esse ensinamento, amém, glória a Deus. Podem se colocar de pé, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso.